Ok, de volta ao segundo bloco deste programa Urbanidades sobre futebol de várzea, aqui na Jardim. O programa nosso transmitido pela TV Unisantos, disponível no site www.programaurbanidades.com.br. Bom, lembrando que você tem 35 programas para assistir lá no site. Você pode ver vários temas que foram abordados na primeira temporada, nessa temporada. Semana passada a gente reprisou um que era o da dengue, que é um tema muito importante, pelo que está acontecendo na cidade em termos de epidemia, não é? Então acho que é interessante a gente rever e saber mais sobre esses temas. Bom, de volta aqui com o Jair, eu falei na virada de bloco que a gente ia falar de um atleta que surge na várzea e que consegue chegar ao topo da carreira profissional dele na seleção brasileira. Quem é essa pessoa, Jair? Bom, nós tivemos algumas pessoas que conseguiram chegar ao topo. Ao topo significa o quê? Disputar uma Copa do Mundo e ser campeão da Copa do Mundo de futebol, de seleções, representando o Brasil. Então, nos anos 50, a gente, na cidade, revelou Gilmar, um goleiro que foi campeão do mundo em 58 e 62 pela seleção. O Gilmar, ele jogava aqui num campo ao lado do Hospital Guilherme Álvaro, o campo do Vila Aide Futebol Clube, que era o time da família dele, o time do pai dele, o time dos irmãos dele, que era um time que ele cresceu jogando futebol. Mas esse não era um time, como é que era o nome do time? Vila Aiden. Vila Aiden. Futebol Clube. Tá, era um time de bairro, claro, mas assim, quase que um clube de amigos, é isso? Isso. O Vila Aiden já tinha um pouco de história. O Vila Aiden foi um dos clubes fundados na década de 10, daqueles primeiros times da várzea. E ele disputava os campeonatos da cidade. E, quer dizer, não era um time de amigos, era um time bem organizado. Entendi. Vamos dizer assim, ele em atividade nos anos 50 e 60, ele devia ter tranquilamente 500 sócios. Então, o Gilmar, quando pegava no gol pelo Vila Aiden, que idade ele tinha? Ele começou com 15 anos, ele não era nem goleiro, ele era atacante, ele estava de perna esquerda, e ele era um cara alto, tinha um chute forte, então ele jogava de ponta esquerda, na época o ponta esquerda. Só que ele também começou a desenvolver habilidade no gol, já com 15 anos ele já também jogava no gol, e foi daí que ele conseguiu o sucesso. E como que ele migra? Porque ele jogou no Corinthians também no final da carreira, não foi isso? Ele... Mas ele primeiro foi o Santos. Não, ele não chegou a jogar no Santos no início. Ele era um jogador de várzea que foi para o infantil do Jabaquara. Olha. Isso no tempo que o Jabaquara, vê que tempo era. O Jabaquara era lá na Ponta da Praia, no Canal 6 do campo do Jabaquara. Dali ele subiu para o juvenil, para o aspirante, e ele estava no time profissional do Jabaquara, quando o Corinthians veio buscar ele aqui em 1950, 51, não sei a data precisa, acho que é 1951. E o Corinthians levou o Gilmar sem interesse. O interesse dele era no outro jogador. E o Gilmar foi como compensação por algum dinheiro a mais, alguma coisa oferecida pelo Corinthians. E foi o cara que fez o sucesso, foi ele. Ele jogou no Corinthians tranquilamente, em 1958, 59 ele estava no Corinthians ainda, depois que ele retornou ao Santos. Tá. Bom, além do Gilmar... Além do Gilmar, um outro que também saiu da várzea, o Clodoaldo. Clodoaldo, ele jogava no Barreiros, um time lá da entrada da cidade, que pega o pessoal da região dos morros, ali de cima, e Chácara dos Barreiros, que chamam. E ele era um moleque e jogava no Barreiros, que era o melhor time da época. Na época, o time de várzea. 64, 65, 63. O melhor time foi a época que começou os campeonatos. Aí a gente conseguiu medir quem era o melhor time. O time campeão era o melhor. Então o Barreiros era o melhor time na época. E o Clodoaldo era um moleque. Tanto é que ele, para ele jogar no meio dos adultos, ele com idade de 15 anos, era difícil, porque o futebol era muito bruto naquela época. Então ele, como moleque, quase não jogava. Mas ele já despontava em alguns jogos. E dali ele foi para o aspirante do Santos já. E seguiu carreira no Santos. Foi como se pode dizer, em 1965 ele estava na várzea, em 1970 ele foi campeão do mundo, então um espaço de 5 anos. E era um dos mais jovens naquela equipe. Ele era um dos mais jovens, ele em 70 ele devia ter 20 anos. Sim. Bom, eu tenho uma outra dúvida aqui. Você menciona vários clubes, Vila Aiden, Barreiros.
Para onde foram esses times todos? O que aconteceu? Acabou o campo, acabou o time? Foi isso? O que provocou a queda na várzea, provocou principalmente foi acabar os campos de várzea. A expansão imobiliária foi um dos fatores. A expansão portuária foi outro fator. Nessa expansão imobiliária, quando fazia um conjunto, vamos especificar o conjunto do BNH, Sim. lá no Barra Aparecida. Ali foram 11 campos de futebol que terminaram para ser construído aquele conjunto. Depois teve o shopping ali também, né? Ainda eles conseguiram, depois onde estava o shopping, conseguiram construir 3 campos que não existiam na primeira época, porque o terreno era muito grande. Ali era o Jockey Clube de Santos, antigamente. Então aquele terreno vinha da Epitácio Pessoa até Pedro Lessa, era um terreno enorme. Então, quando acabaram os campos, construíram o conjunto. E sobrou aquele terreno, construíram mais alguns campos. E depois o shopping Praia Mar foi construído e acabou aqueles campos. Quer dizer, não havia mais ponto de encontro e o pessoal foi... Então, o que acontecia? Alguns times, eu jogava num time que justamente o campo era ali onde o BNH, que eu citei. Quando o BNH foi ser construído, o primeiro caminhão de material que chegou foi colocado em cima do nosso campo. Então, o pessoal, o que aconteceu? Parou de jogar. Aí desanimaram e acabou o time ali. Um time que já tinha 22 anos de tradição, time forte na várzea. Eles não aceitaram ir jogar em outros campos, sabe? Jogar com o adversário. Um time que sempre mandou no campo, não aceitou, acabou. E aconteceu isso com um monte de time. Cada time que perdeu seu campo, dificilmente ele ia para frente. Ele acabava. E em nenhum momento se pensou em jogar na praia? Não, nessa época que começou a queda nos anos 60, foi o ano que a praia teve o auge. O pessoal começou a migrar para a praia. Esses times que acabavam por falta de campos, alguns iam para a praia. E durante 10 anos, o futebol de praia foi muito forte em Santos. Sim. Só que ele acabou pela violência. É mesmo? A violência acabou com o futebol de praia. Violência dos atletas? Torcida. Eu ia perguntar sobre a torcida. Se vocês na época que ele era mais popular, vamos deixar a praia daqui a pouquinho. Então, década de 50, então você tinha vários campos, as pessoas jogando ali, e a torcida era grande ou não? Olha, nós tínhamos na cidade em torno de 100 campos de futebol nessa época, anos 50, anos 60. Mais de 100 campos que, domingo de manhã e domingo de tarde existiam, todos os 100 campos tinham jogos. E aos sábados também, quer dizer, isso dava um grande número de times. Um cálculo de 400 times no mínimo jogando futebol nos anos 50, anos 60. E todos eles tinham a sua torcida. Então tinha aquele time mais antigo, que já é de uma região única, vamos dizer assim, o bairro do Santa Maria. Então aquele pessoal, ele era um núcleo, então toda aquela turma ia ver o jogo deles. Então a torcida eram os próprios moradores. Mas aí você não tinha arquibancada? Onde é que esse pessoal ficava? Não, ficava tudo em volta do campo. Em volta do campo, e olha, tinha jogos que tinha mais de 2.000 pessoas. E o pessoal ficava ali de pé? Todo mundo em pé, um atrás do outro, sentado, invadiam o campo. O ponta direita ia com a bola, o pessoal saía do campo, o lance ia para o outro lado, daqui a pouco o pessoal entrava no campo de novo. É difícil imaginar que esse pessoal que está assistindo o jogo e vê uma jogada polêmica não vai querer intervir. O que causava confusão era isso. Se você tinha um jogador, vamos dizer assim, um jogador habilidoso, dava um drible no teu zagueiro, o torcedor já mandava bate nele. Bate nele. Às vezes o juiz, normalmente o juiz era do time da casa. O time da casa é que impunha o juiz. O visitante. Ele era imparcial dessa, né? E a hora que precisava. Aí quando vinha um time com torcida grande, gerava muita confusão, porque eles invadiam o campo para pegar o juiz. Eu acho que foi por isso que quando ficou na praia a coisa ficou pior, né? A coisa ficou pior porque não só teve briga, mas teve tiros na praia. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Eu preciso mencionar que algumas imagens que vocês veem de jogos aí ao longo do programa são resultados de um trabalho de conclusão de curso feito no curso de jornalismo da Unisantos, né? Que eu tive o prazer de ser orientador. Os nomes dos meninos estão na tela, né? E que tem no Jair uma peça-chave do desenvolvimento desse trabalho de conclusão.
Bom, a gente volta daqui a um minuto com mais uma conversa aqui com o Jair sobre futebol de várzea.